Amigos e irmãos, paz e graça. 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao Verbo da vida. Porque a vida se manifestou, e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos e irmãs, o que era desde o princípio, o que ouviram, o que viram com seus próprios olhos, o que eles têm contemplado e as suas mãos têm apalpado no tocante ao Verbo da vida, diz João que o Verbo da vida, a palavra de Deus, irmãos, esta mesma se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, isso quer dizer que o próprio Senhor, que está aqui nas Escrituras, porque essa é a palavra de Deus, esta mesma palavra, que é a verdade, ela se fez carne, nasceu de uma virgem e habitou entre os homens. Diz o apóstolo João que eles ouviram, que eles viram com seus próprios olhos, que eles contemplaram e as suas mãos apalparam. Eles estiveram com o próprio Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, é o que nós lemos nas Escrituras Sagradas. A vida se manifestou. Eles viram a vida. Eles dão testemunho. E por essa razão, irmãos, agora ele nos anuncia desde há muito tempo a vida eterna. Porque eles ouviram essas mesmas palavras que hoje nós lemos da própria boca do Senhor. Eles anunciam a nós para que também nós tenhamos comunhão com eles. No tocante, meu irmão, à vida eterna. Hoje, você e eu, nós também vimos,
vemos a vida. E nós já podemos imaginar a vida eterna. Você que lê as Sagradas Escrituras, você nunca se imaginou vivendo num paraíso? Ainda que sua mente não consiga imaginar o qual é belo e deslumbrante o paraíso de Deus, mas você nunca se imaginou? Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que tiveram com Ele, que tocaram-no, que apalparam-no e que dão testemunho dessa vida, irmãos, anunciam a nós, para que nós também tenhamos com eles a comunhão. E a comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, diz o versículo 3. Eles nos anunciam as boas novas, a palavra do Senhor, para que nós também tenhamos comunhão com eles. Comunhão esta que é com o Pai, o Deus Todo-Poderoso, e seu Filho Jesus Cristo, que veio em carne e habitou entre nós. No versículo 4, irmãos, João diz que nos escreve estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Que a nova que dele eles ouviram e que agora nos é anunciada é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se nós dizemos ter comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade, diz o versículo 6. Por quê? Porque Deus é luz. Os que são da luz, irmãos, são do dia. E os que são das trevas são da noite, diz as Sagradas Escrituras. Os que bebem, bebem à noite. Se você é uma pessoa que diz ter comunhão com Deus, ter comunhão com Jesus Cristo, mas é uma pessoa mundana no tocante às coisas deste mundo, meu irmão, você é mentiroso e a verdade não está em você. Porque quem é de Deus não é do mundo, e quem é do mundo não é de Deus. Se porém, versículo 7, andamos na luz como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros. Comunhão recíproca, irmãos, quer dizer uma relação entre duas partes, ou seja, de igual modo. Se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão de igual modo uns para com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, quando você o aceita como Senhor e Salvador, quando você crê na palavra de Deus, meus irmãos, e anda na luz como Cristo é luz, Deus te purifica de todo o pecado. No versículo 8 ele diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Irmãos, nós somos pecadores, mas o Senhor pode nos purificar de todo o pecado, se nós andamos na luz. Se você, irmão, faz a vontade do Senhor, se você vive como Jesus viveu, o pecado não habita em ti. Mas daí você pode dizer, mas ninguém vive como Jesus viveu. Ninguém anda como Jesus andou. Irmãos, isso é uma vontade que tem que estar no seu coração. Porque quando a vontade parte do seu coração,
É o Espírito Santo quem trabalha em ti e te ajuda a viver na luz, assim como Deus é luz. Nós nascemos em pecados. Nós somos pecadores. Eis um mistério nessa palavra, irmão. Como você, sendo pecador, nascendo pecador, morrendo pecador, como pode Deus purificar você de todo o pecado? Amigos, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus, diz a palavra do Senhor, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E você é purificado de todo o pecado. Quando? Naquele dia. Se você for merecedor, você é purificado de todo o pecado. Deus apaga os seus pecados, meus irmãos, para nunca mais lembrar deles. Se reconhecermos os nossos pecados, Deus está aí fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Meus amigos e amados irmãos, temos que andar na luz, como Deus é luz. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Não devamos viver de igual modo aos mundanos. Não devamos nós viver de igual modo àqueles que não conhecem a Deus. Nós devemos, meus irmãos, ser pessoas à parte, ser pessoas diferentes. Se assim nós fizermos e buscarmos Jesus Cristo todos os dias em oração, Ele nos apresenta ao Pai como os seus servos. E Deus é poderoso, irmãos, para aí nos perdoar todos os nossos pecados. Se pensamos não ter pecado, versículo 10, nós o declaramos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Se nós pensamos não ter pecados, nós o declaramos mentirosos. Declaramos quem? O Senhor Deus. Se eu penso não ter pecado, eu declaro que o Senhor Deus é mentiroso e a palavra dele não está em mim. Por quê? Porque o Senhor Deus diz que eu sou pecador. Diz a palavra de Deus que eu nasço pecador. Eu irei morrer pecador, já sou concebido, meus irmãos, em pecado. Assim somos nós. Por essa razão, se nós dizemos, se você disser ou eu disser que nós não temos pecados, nós fazemos do Senhor mentiroso e a palavra dele não está em nós. Porque nós somos pecadores de nascença e iremos morrer pecadores. Porém, irmãos, lembre-se, o Senhor, Ele pode nos purificar de todos os nossos pecados, se nós andarmos na luz e buscarmos fazer a vontade de Deus de coração. Irmãos, você e eu, como pessoas humanas, estamos sujeitos ao pecado. O pecado, de certa forma, ele nos domina. Mas o que Deus sonda, meu irmão e minha irmã, é o seu coração. Ainda que você seja pecador, mas que a sua vontade é de servir a Deus de todo o seu coração, é isso que Deus busca em você. E quando você tem essa vontade no seu coração, e você faz por onde fazer essa vontade, Deus aí está. O Espírito Santo do Senhor aí está para te manter firme na fé e te fazer crescer dia após dia, conforme a palavra do Senhor. Irmãos,
Os discípulos viram, contemplaram. Os discípulos nos anunciam a salvação, a vida eterna. Reconhecemos, primeiramente, que nós somos pecadores, irmãos. E todos os dias de nossa vida aqui na terra como peregrinos, busquemos o Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados. Reconheçamos que somos pecadores. Devemos reconhecer. Devemos pedir perdão todos os dias. Ao acordar, irmão, você já deve pedir perdão. Senhor, me perdoe, porque eu sou pecador. Meus amigos, Jesus contou uma história que um publicano e um fariseu foram orar. Um levantou as mãos para o céu e disse: Senhor, obrigado, porque eu dizimo sempre, e eu não sou pecador como este outro é. No entanto, o outro orou assim, baixou a cabeça e disse: Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. E Jesus disse: a oração deste, que baixou a cabeça e disse que é pecador, foi ouvida. A do outro não. Por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus. As palavras ditas por eles, meus irmãos, não são exatamente estas que eu acabei de falar, mas foi só para dar um exemplo de como que nós devemos ser diante de Deus. Se humilhe diante do seu Senhor, do seu Deus. Busque-o em oração, colocar em suas mãos a sua vida e deixe que o Espírito Santo trabalhe por ti. A vida eterna te é anunciada. Cristo veio para salvar você do pecado. Deseja você, irmão, buscar a vida eterna? A vida eterna está na palavra de Deus. Meus amigos e irmãos, eu espero que você tenha um ótimo dia abençoado por Deus. Que o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, trabalhe em sua vida conforme a sua vontade. Que você encontre o caminho, a vida eterna. A paz do Senhor seja com todos vocês. Amém.